Que a Marília não me diga que eu estou secando, mas finalmente eu acho que o Palmeiras tem um grande rival pela frente, não só pela questão histórica, mas pela questão de organização, de futebol muito bem praticado. Sim, o Corinthians vai brigar, vai brigar. E digo mais, Tirone, pode me cobrar aí, já avisa os amiguinhos dos apostadores aí. Em condições normais de temperatura e pressão, será a final Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras desse Campeonato Paulista. Não vejo outros times capazes de deixar esses dois não chegarem até a final do Campeonato Paulista. Gostei principalmente porque a Fernando Lázaro, a qual eu pejorativamente chamei de estagiário no primeiro programa, ele está encontrando uma equipe muito bem armada, uma equipe gostosa de se ver jogar, com esse gênio, para mim, adoro o Renato Augusto. Resta saber se o Corinthians, por exemplo, infelizmente a gente tem que torcer para que não haja contusões, que é um jogador já acima dos 30 anos, mas o Corinthians tem um time muito forte mesmo. Esse jogo agora que a Marília citou semana que vem, já nas redes sociais já está um burburinho legal, de novo um clássico que vai ser muito bacana ver esse jogo. E sim, o Corinthians tem, e o Corinthians tem uma coisa assim, ele tem, que eu falei no começo, ele está criando um time. Hoje o corintiano consegue escalar pelo menos 9 jogadores, se não os 11, e esses 11 muito bem entrosados, uma defesa muito forte, jogadores experientes, meio de campo, os dois, três jogadores ali muito bons, esse Rony, o Adson, do Queiroz, e também esse ataque com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto. Enfim, o Corinthians hoje tem um time muito bom, que tem condições de encarar o Palmeiras, sim, senhor, em pé de igualdade. E vamos ver uma final de Campeonato Paulista muito legal. Né? O Palmeiras e Corinthians pode apostar aí. Diz que você concorda, Casão? Já adiantou a final, não é que falou que o próximo jogo. Final, Corinthians e Palmeiras. Olha, eu acho o seguinte, eu concordo. Esse ano principalmente, porque o ano passado, para você ver como o São Paulo piorou do ano passado para cá, para você ver. O ano passado era o São Paulo que estava disputando com o Palmeiras. O Corinthians perdia do Palmeiras. Ainda não jogou, a gente não sabe nem o que vai acontecer. Mas o Corinthians no ano passado, o Abel deitou e rolou em todos os jogos. O último foi um gol contra do Rony, perdeu com um gol contra do Rony, mas os outros jogos, o Palmeiras deitou e rolou. Esse ano, o Corinthians está super forte, está super entrosado, e tem um detalhe que valoriza o Lázaro, diferente do Vitor Pereira. O Lázaro, ontem não jogou o Yuri Alberto, ok? O Lázaro colocou o Romero, mas manteve o Roger Guedes na posição que ele se sente melhor, que é a ponta esquerda, que é partindo em diagonal, que é fazendo tabela, que é brigando por aquele lado lá. O Vitor Pereira insistia, e eu falei o ano passado, e penso isso mais agora, depois que eu vi ontem, que ele fazia de propósito de colocar o Roger Guedes no meio, como centroavante, porque o Roger Guedes se irritaria, o Roger Guedes não jogaria bem e ele sairia como vítima desse conflito. Porque não tem como. O Roger Guedes cansou de reclamar dele no ano passado. E ele irritou a torcida por muito tempo com esse negócio de insistir com o Roger Guedes na ponta, insistir com o Roger Guedes centroavante. Ele insistiu o tempo todo, cara. Entendeu? Então, eu valorizo muito o trabalho do Lázaro e a cada vez mais por esse ponto. Eu acho que ele tem uma sensibilidade, até porque está começando agora, eu acho que ele ouve os líderes do time. Enquanto que o Vitor Pereira era ele que decidia, era um cara mandão, pelo que eu vejo. Hein? E pro Lázaro escalar o time dessa maneira, provavelmente, numa conversa, talvez, com o Cássio, com o Renato Augusto e tal, os caras podem ter falado para ele, ô Lázaro, pô, o Yuri Alberto não vai jogar, mas deixa o Roger por ali. O que vocês acham? O que vocês acham de pôr o Roger de central? Os caras podem ter falado para ele. Não, deixa ele no lugar que ele rende bem. Esse diálogo, eu acredito que possa ter acontecido. Claro que não é por causa disso que ele decidiu escalar daquela maneira, mas eu acho que ele é mais aberto às decisões de conversa com o grupo. Né? Uma democracia corintiana, já que ele é filho do Zé Maria, né? Uma abertura ali para se negociar coisas que de repente o jogador pode ajudar. Qualquer treinador, pode ser o treinador que seja, cara, pode ser o cara super campeão, jogador de futebol, o cara que está jogando, ele sabe
colocar alguma coisa pro treinador quando ele tá em dúvida, que o cara sabe, pô, vai ser melhor desse jeito, e o cara tá insistindo de outro, vamos falar com ele? Eu já participei de várias vezes disso na Itália também. Pô, vamos lá conversar com o treinador, porque, pô, ele tá insistindo nisso, e aquele outro jeito é melhor. E eu acho que ele tem essa abertura. Em relação ao Renato Augusto, meus caros, eu fiz uma coluna e coloquei o nome dele lá como Renato Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira Augusto. Augusto. Eita. Porque Ele é demais. assim, não é uma comparação. Não estou minimamente comparando é um Sócrates elogio. com o Renato Augusto. Então, o Sócrates com o Renato Augusto como um todo. Mas eu estou comparando pelo número da camisa, pela representatividade que o Renato tem hoje e pela genialidade do cara nesse time. Quem é o líder técnico dessa equipe do Corinthians? É o Renato Augusto. E para combinar, para aguçar ainda mais eu colocar esse nome, ele deu passe de calcanhar para o Roger Guedes fazer o gol. Ali, o Magrão carimbou embaixo. O Magrão, lá de cima, pegou o carimbo e falou assim, pode usar a camisa 8 até quando você quiser. Esse passe. Então, o Renato Augusto, para mim, é genial. Ele é o melhor jogador brasileiro que joga aqui no Brasil naquela posição de meio campo. Eu acho que não tem ninguém brasileiro aqui jogando por aqui que tem a visão de jogo que ele tem, a virada de jogo. Ele dá virada de jogo pro Fagner. O Fagner só precisa escorar a bola e ir pro fundo, ou ir em diagonal. A bola vem perfeita, ela vai perdendo a força, ela facilita pro cara. Ele tem o passe de primeira, ele tem a hora que segura a bola, ele tem o chute de fora da área, aquele da entrada da área, que ele bate muito bem, e ele tem essas inventadas de jogada. O gol que o Roger Guedes fez ontem, eu tava assistindo o jogo, eu falei, caramba, me deu uma saudade do Magrão enorme, porque nós fizemos uma jogada como essa contra o São Bento, lá em Sorocaba, nas oitavas de final do Campeonato de 83. Eram 2 grupos todo mundo jogou contra todo mundo, aí foram 2 grupos de 4, né? Dois grupos de 4. E o primeiro jogo nosso foi contra o São Bento, lá em Sorocaba, no sábado à noite. Campo ruim, uma chuva danada, e era um jogo perigoso. E o jogo, numa jogada dessa, eu saí para receber, ele ficou mais à frente, eu vim com a bola, toquei para ele, passei, ele deu toque de calcanhar e eu acabei fazendo o gol. Daquele jeito que o Renato fez. Inteligência. Completou uma tabela do jeito que podia, sabe? Só cara genial que encontra várias alternativas no corpo para tentar completar uma tabela, né? Se fosse outro, talvez fosse dominar, ou fosse tentar tocar de chapa. O movimento de chapa é muito mais longo do que o de calcanhar, né? Se o cara fosse tentar se o Renato fosse tentar dar de esquerda de chapa, até o pé dele chegar na bola, o zagueiro poderia estar antecipando. O calcanhar foi mais rápido. Isso é genial, cara. Isso é genial. Perfeito. Marília, dá uma força aí, por favor. Fala. Eduardo, você sabe, né? O Eduardo, inclusive, com todo respeito à esposa do Renato Augusto, o Eduardo encontrou com o Renato esses dias no aeroporto, tirou uma foto, mandou para o grupo lá do trabalho, e eu pedi para ele pedir ele em casamento, porque eu aceito ser segundo esposo, entendeu? Eu aceito. É muito amor por esse homem.